Bom dia, meus queridos amigos e irmãos na fé. Boa tarde ou até mesmo boa noite. Depende da hora e o lugar em que você for ver e assistir esse vídeo. Que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sempre dentro do meu, do teu e dos nossos corações. Pois é, pessoal, ainda estamos chocados, né? E muitos de nós tristes com os recentes acontecimentos da congregação, no caso Ricardo Pavanelli, né? Antes de começar esse vídeo, hoje eu vou falar sobre o grande sofista que está lá na presidência da CCB. O grande sofista. Sofista é o que diz meia verdade, o que aparenta ser o que não é na realidade. O famoso comedor de mortandela e arrotador de caviar. A pessoa que distorce o contexto de um texto para tirar benefício próprio. A pessoa que finge ser o que não é para alcançar níveis elevados na sociedade. Mas tudo isso uma hora tem fim. Mas não é sobre isso. Eu vou falar sobre isso, mas primeiro eu quero falar um pouco da análise Ricardo Pavanelli. Ricardo Pavanelli, irmãos, o caso dele ganhou notoriedade porque ele é um ancião que estava pregando o evangelho na congregação. Por isso ele ganhou notoriedade. Que é raro, né? É muito raro. Então ganhou notoriedade, os jovens foram atrás dele, começou a ganhar fama, onde ele ia, lutava, os jovens iam atrás. Ele fez um livro de reflexões, um devocional, que muitos da congregação nem sabem o que significa devocional. Mas muitos já sabem. Ricardo, ele representa, irmãos, milhares e milhares e milhares, como eu. Tudo que aconteceu com o Ricardo, aconteceu comigo. Só não deu essa repercussão. E eu não fui sentado por pregar as escrituras como o Ricardo, por fazer um livro. Simplesmente por discordar das ideias dos ditadores que estavam dominando Los Angeles naquele tempo. Então o caso Ricardo representa o meu caso, representa o caso de milhares, irmãos. Eu tenho contato com diversos irmãos, diáconos, cooperadores de jovens, anciões, que quando começam a entender o evangelho, a grandeza do evangelho, e tentam mostrar para os seus irmãos que estão acima deles, ou os seus conservos de ministério, olha, meu irmão, evangelho não é isso, evangelho é maior. Eu acho que o irmão está se enganando, achando que você vai encontrar amparo nessa denominação de pessoas doentes espiritualmente, e eu vou explicar o porquê. Essas pessoas usam isso contra você lá na frente. Se ela tiver que disputar um cargo com você, uma ascensão dentro da igreja, ela vai usar isso contra você. E outra, vai espalhar para os outros nas suas costas, para os seus conservos de ministérios, para os seus amigos, que você está ficando louco porque está estudando as escrituras. Essa é a realidade da congregação, irmãos. Não podemos esconder isso. E o que aconteceu com o Ricardo só demonstra como a congregação persegue aqueles que têm a mente aberta por Jesus Cristo. Que tem a sua metanoia, transformação, o reflexionar sobre a luz da palavra. Constrói vários cenários, amplifica, enriquece a pregação, entende a profundidade das palavras bíblicas, atinge um alto conhecimento e destreza, domínio sobre as escrituras. E o mesmo que aconteceu, irmãos, com Abel, acontece, e Caim acontece nos dias atuais. Aquele que oferece para Deus a sua primícia de todo o teu coração, como Abel, em vez de Caim se esforçar para fazer o mesmo, ele preferiu matar o seu irmão, eliminar a concorrência. Confesso que estava fazendo a live ontem, não me lembrava tamanha a relevância que tem na minha vida esses cultos online. Que teria um culto online. Tive uma visualização um pouco menor que no vídeo anterior. Se soubesse, teria feito uma diferente hora. Por quê? Porque eu quero que os meus vídeos sejam ouvidos pela Irmandade da CCB. Esse
é o meu objetivo. Eu não quero que eles saiam da igreja, não. Eu quero trazer para eles, através do meu conteúdo aqui, essa metanoia, esse reflexionar, esse trabalhar do Espírito Santo em nós. Então, irmãos, parece até uma palavra calvinista, né? Mas não é, irmãos. Metanoia é uma palavra grega. Reflexionar sobre a luz. Significa ir adiante. Adiante do quê? Adiante daquilo que o homem não consegue ver. Ou entender o que vem depois. Depois do quê? Depois dessa vida aqui, irmãos. Que tudo vai terminar aqui. O nosso corpo, né? Tudo terminará no pó. Então, depois eu assisti o culto online. Por quem estava pregando? Queria ver se ele ia ter a petulância de atender o culto depois de tudo que foi falado, depois de tudo que ele fez. Mas ali realmente confirmou, como um áudio que tem vazando na internet, que conta como é que foi essa reunião de portas fechadas em que o irmão Salvador não estava presente. Esse áudio já está em tudo quanto é lugar, irmãos. Eu não sei da veracidade dele, por isso eu não reproduzi no meu canal. Mas lendo a carta do irmão Ricardo, conhecendo o ministério como eu conheço, o modus operandi, e ouvindo aquele áudio, eu tenho, irmão, certeza que ele não é falso. Mas todavia não posso afirmar, porque não estava presente. Posso fazer uma conjectura. Isso a palavra me permite. O que eu não posso fazer é uma acusação baseada em cima disso. E eu confesso que eu estava curioso. Então eu peguei o culto depois da oração, porque eu queria ver a hora dos anúncios. Então peguei antes da oração, acho que depois da oração, depois o hino, depois o anúncio, que não teve. Percebia-se claramente que o servo de Deus que estava atendendo estava muito preocupado. A expressão facial não se concentrava para cantar o hino, né? Estava totalmente desnexo. Então, eu só queria assistir para ver o que seria dito na hora dos anúncios. Não foi dito nada. Acho que é o primeiro culto online que eu vejo que não tem anúncios. Não tem anúncios. Depois, peguei um trecho da palavra, né? A qual minuciosamente, subliminarmente, com toda a destreza de uma pessoa que entende muito bem, de um grande especialista em sofisma, como era Satanás quando estava perante Jesus, tentando distorcer os textos bíblicos a seu favor, como ele fez com a mulher lá no princípio, tentou fazer com Jesus também, mas Jesus pisou na cabeça dele. Então eu entendi a mensagem, foi uma mensagem muito bem elaborada, né? Uma mensagem de uma pessoa muito inteligente, muito esperta. Passou uma mensagem subliminar. E assim, resumindo, porque eu não vou analisar a pregação dele. Resumindo o que ele falou. Ele usou do texto em que Jesus não busca pensadores, mas transformados. Em partes isso é mentira? Não, mas é verdade. Esse é o problema. Esse é o problema de Lúcifer lá no céu. Esse é o problema de Satanás com o homem. Ele não falou mentira. Ele usou da palavra da verdade para tentar distorcer o contexto. Estava escrito que o Senhor ampararia o seu ungido e que nenhum mal lhe atingiria e que, né, se ele tropeçasse, os anjos o tomariam pelas mãos. Mas em outra parte também estava escrito que não era para tentar Deus. Ou seja, o Senhor nos ajuda quando nós realmente estamos precisando, ou estamos inocentes, ou quando é armado alguma coisa que nós às vezes nem ficamos sabendo que foi armado. O Senhor vem e nos livra através de um plano que Ele tem na nossa vida. Mas isso não é praxe, porque o que acontece com o justo acontece com o injusto. Não é sempre que o Senhor vai fazer isso na nossa vida. Então, realmente, quando... Eu nem lembro que palavra que ele leu. Falar para você a verdade, nem lembro que texto que ele leu. Jesus realmente não busca os pensadores. Qual pensadores, irmãos? Os filósofos gregos da época, que tentavam encontrar Deus. Eles acreditavam que Deus se encontrava através do pensamento humano. Diferente do que Cristo ensinou, né?
nós sim temos consciência para chegar a Deus e querer mudar de vida. Mas a transformação vem através do Espírito Santo. Agora, uma coisa não anula a outra. Porque da forma com que foi pregado, e é o que a congregação prega, e é o que a congregação está colocando em prática, é que um pensador é um pensador porque ele não foi transformado. E é o contrário, irmãos. A metanoia, o ato de reflexionar sobre a palavra diariamente, é a conversão do Espírito Santo dentro de nós. O ato de nós sermos pensadores dentro da palavra é a conversão do Espírito Santo diária, é a meditação na palavra. Por isso que a palavra fala, meditai na palavra dia e noite. Está em constante oração. Mas como sempre, um sofista, um espírito contrário, ele sempre tenta distorcer. O mesmo Jesus, irmãos, que convidou Nicodemos para segui-lo naquela reunião secreta. Nicodemos era mestre em Israel. Ensinava, inclusive, os fariseus. O mesmo Jesus, irmãos, que escolheu Paulo, um dos homens mais estudados da sua época, discípulo de Gamaliel, está na Bíblia isso. Falava vários idiomas. Dominava a Torá, irmãos. Dominava as leis. Dominava os preceitos. E isso não impediu. Muito pelo contrário. O aperfeiçoou com a sua conversão para que ele fosse levar os evangelhos em palácios. E se não fosse através desse homem pensador, modelado, lapidado pelo Espírito Santo, mas também, irmãos, buscou o conhecimento. Uma coisa, irmãos, não invalida a outra. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. O Senhor tem uns para mestres, outros para profetas, outros para apóstolos, outros para mensageiros, outros para presbíteros. A diversidade do dom da igreja, irmãos, dos membros da igreja, a diversidade dos membros que eu tenho no meu corpo, dedos, braços, músculos, né? Gordura, perna, é o que faz o corpo ser completo. O que deu a entender na palavra do grande sofista é que ele quer todo mundo na mesma caixa, porque Jesus não fez pensadores. Ele vai transformar. Mas ele vai transformar o que, grande sofista? O que ele vai transformar? É a mente, é a metanoia, é a alma. Se vós verdadeiramente crede em mim, eu farei morada em vós. A vossa mente não será mais a tua, mas a minha em ti. Quando nós, irmãos, confessamos Cristo publicamente, para o mundo inteiro, dizemos agora somos do rebanho de Cristo. Nós passamos a ser guiados por Ele. Os nossos pensamentos são alinhados pelos pensamentos dele. Em sua forma quero viver, ou em sua forma, da forma que você quiser. Os dois têm a mesma conotação de significado. Os nossos pensamentos são alinhados com ele. Por isso que é o varão crescendo ao nível do mestre. Nós nos modelando a Cristo diariamente. Isso é conversão. Conversão não é assim, o Espírito Santo desceu no homem de um dia para o outro e mudou ele totalmente. Não muda ele totalmente. A conversão é o tempo de vida que nós temos na terra, irmãos. O Senhor não vai fazer uma obra, ele pode mudar o nosso pensamento. Exemplo, um criminoso, de repente, como Paulo, Saulo de Tarso, foi mudado no caminho de Damasco para Paulo, o pequeno, que se apequenou. Se apequenou o quê? Ele deixou o conhecimento que ele tinha? Não. Ele viu que todo aquele conhecimento que ele tinha era nada perto ao conhecimento do Altíssimo. Ou pequeno. Esse tipo de mensagem vai em contra a vida desse próprio pregador que pregou ela ontem. Porque ele estudou todo tipo de ciências ocultas e até esoterismo. E ele usa muitas dessas, porque eu também estudei algumas dessas coisas, em suas pregações. O que Jesus falou que nós seremos luz do mundo e sal da terra.
Luz, irmãos, é para iluminar. Iluminar como? No conhecimento da palavra. E o conhecimento da palavra se dá em duas formas. Ou melhor, em uma. É nós buscando o conhecimento, batendo. Buscando para que ela nos liberte. Buscando o que, irmãos? O conhecimento das Escrituras. Por isso Jesus diz, estudai as Escrituras, pois ela testifica de mim. Outra parte ele diz, vocês erram, porque vocês não conhecem as Escrituras e nem o poder de Deus. É isso. Essa é a grande heresia da congregação. E ontem, no culto online, eu fiquei muito interessado nesse culto. Pena que eu nem lembrava que era na quarta. Nem passou pela minha cabeça. Eu não achava que essa pessoa teria a petulância de entender o culto online ontem. Um grande sofista. Um sofista que aqui nos Estados Unidos já descobriram que ele é um sofista. Nas reuniões não consegue responder perguntas. A postura. Irmãos relatando que se sentem mal quando ele prega, quando ele atende um culto, quando ele atende uma reunião. Foram os próprios irmãos que me relataram isso. Alguns do ministério. Por que, irmãos? Porque não há nada em oculto que não há de ser descoberto. Até quando nós vamos conseguir esconder um personagem dentro de nós? O reitor de universidade que nunca foi reitor, mas que quando ouve falar que é reitor se cala, como consentindo, como que queria ser. A grande esperança da CCB. E quando ele encontrou alguém que poderia auxiliá-lo, ele viu uma ameaça. Alguém que realmente conhecia, irmão Ricardo Pavanelli. Alguém que realmente sabia do que estava falando. Não um sofista como ele. Alguém que claramente, irmãos, claro, tá claro como a água, tentou dar um golpe. E que, na minha opinião, deve ser tirado imediatamente. Não serve. Não serve. Como dentro dos 12 havia um traidor. Sempre haverá um traidor, irmãos. Esse espírito sempre estará no meio do povo de Deus. Mas também havia o que tinha o senso crítico, aquele que não acreditava em qualquer coisa, Tomé. Deus não condenou Tomé. Não condenou. Cada discípulo tinha sua personalidade. Tinha o colérico, tinha o sanguíneo, tinha o apaziguador, tinha o puxa-saco, né? Eu não vou falar porque depois vocês vão fazer o corte. Se você conseguir entender a Bíblia, irmãos, e adaptar com conhecimento de psicologia, você vai entender exatamente a psicologia de cada discípulo. Um completava o outro, nenhum deles era perfeito. Mas a junção deles, a unidade em Cristo, fez com que fosse aperfeiçoado. E passaram essa perfeição, não deles, mas o Evangelho de Cristo vivendo deles, dos ensinamentos de Cristo para nós. Uma explanação subliminarmente, afirmando a posição da congregação. Aqui nós não aceitamos conhecimento. Não conhecimento extra, conhecimento profundo das próprias Escrituras. A congregação declarou publicamente, quando fez o que fez com o Ricardo Pavanelli, que ela condena a teologia, mas ela tem uma Bíblia que foi traduzida por um teólogo, João Ferreira de Almeida. Alguns falam que foi um padre, outros falam que foram pastores, mas foi um teólogo, isso é consenso. Usam, irmãos, dos pontos de doutrinas de fé de Niagras Falls. Faz alguma alteração para dizer que é dela. Usam os hinos, irmãos, que foram criados por teólogos presbiterianos e batistas, igrejas antigas americanas. Que, irmãos, as melodias, né, as letras, eles mudaram, claro, para dizer que foram eles. Que, irmãos, abriram mão da patente para que todas as igrejas do mundo pudessem usar das melodias. Coisa que o Inário 5 já não tem mais. Se gravar vai ter que pagar patente. Mas a melodia foi de quem? De quem que foi criada essas melodias? Infelizmente, irmãos, o falso quer copiar o que é verdadeiro. E só, irmãos, uma pessoa muito bem estruturada, especialista em Espírito Santo, que vai saber diferenciar um relógio falso de um verdadeiro. Um Rolex falso de uma cópia
fidedigna do verdadeiro, irmãos? É só você abrindo o motor, é só você checando os detalhes com uma lupa de precisão. É que você vai saber conhecer. Um diamante falso do verdadeiro, irmãos, muitas das vezes nem com a lupa. Se não tiver um defeitinho, irmãos, no diamante, uma inclusão, um pequeno pedaço de carvão lá no meio, irmãos, quando parece muito perfeito, é porque é falso. Por isso que a Bíblia mostra o defeito de cada um. Por isso que a Bíblia mostra as fraquezas de cada um. Mas houve um diamante perfeito, raro, único, chamado Jesus Cristo. Esse não encontramos nenhuma inclusão dentro dele. A mensagem que a congregação passa para o mundo evangélico, para mim, para as pessoas que conseguem entender a mensagem que foi passada, com a destituição do Ricardo às escuras, assim como fizeram com Cristo. Não estou comparando o Ricardo com Cristo, estou comparando o espírito dos fariseus que julgaram Cristo da madrugada com o espírito que estavam nesses, que o julgaram sem a sua presença. Como fizeram comigo também. O espírito se repete. O fariseu querendo apagar, querendo que a sua religião prevaleça sobre a graça de Cristo. Sabe, irmãos, que foi comprovado através de estudos na Universidade de Utah. Deixa eu pegar aqui no meu tablet para mostrar para vocês, para mim ler com toda... Eu vou ler esse texto para vocês entenderem o que eu estou falando para vocês, com baseamento em estudos, tá? Baseamento em estudos. E eu vou explicar a diferença da metanoia, que é o Espírito Santo das religiões. E vocês vão entender claramente o que eu estou falando para vocês aqui. Que aqui, irmãos, a gente mostra. Olha, irmãos, foi realizado. Deixa eu abrir aqui, que a internet, como sempre, está lenta. Olha só. À primeira vista, sexo, drogas e rock and roll tem pouco a ver com a religião. Verdade? Verdade. Mas na prática, irmãos, estão bem conectadas. Um estudo da Universidade de Utah, olha, lá de Utah, onde eu morei 8 anos, em Salt Lake City, nos Estados Unidos, onde eu fui cooperador, comprovou que fazer sexo, se drogar ou ouvir música e rezar ativam as mesmas regiões do cérebro. Para chegar a essa conclusão nada ortodoxa, os pesquisadores analisaram a atividade cerebral dos 19 jovens mormons. Mesmo modus operandi da congregação. Eu posso falar isso com toda a propriedade. Morei 8 anos, tive amigos mormons, visitei-os, conversava com eles, fui no templo mormon, levava os irmãos lá para mostrar para a igreja deles, que é como se fosse um Vaticano nos Estados Unidos, né? É muito bonito de ver. Os órgãos, o maior órgão do mundo. E eles têm a mesma coisa que a congregação. Os templos, a grandiosidade. Mas aí eles têm um novo evangelho. Só que pelo menos o deles é explícito. Tá lá. O novo evangelho segundo Joseph Smith. O livro dos Mormons. E a congregação tem um novo evangelho segundo a mente de cada pregador. Vamos lá então. Então, lembra que eu estava falando que são muito parecidos os mormons com a congregação? A forma de vestir, a sua exaltação da denominação, o orgulho denominacional, tudo isso, mas igualzinho. A forma de falar, eles até se parecem fisicamente, porque efeito manada. Então, os estudos foram feitos com os 19 mormons, que frequentemente a igreja já atuavam como missionários religiosos. O estudo foi publicado pela revista Social Neuroscience. Você pode ver essa revista. No laboratório, os cientistas confirmaram as práticas religiosas e escanearam o que acontecia com os cérebros dos adolescentes. Através dos exames de ressonância magnética, foi possível perceber que quando eles estavam lendo textos sacros e se sentindo espiritualmente plenos, emocionalmente plenos, um local do cérebro chamado núcleo accumbens foi ativado. Essa região funciona como o nosso cérebro de recompensa. Por isso que eles ficam te dando. Deus vai te dar, Deus vai fazer. E está associada a vícios como drogas, jogos de azar e sentimentos de amor fraternal e romântico. Ou seja, a área do cérebro que você ativa quando abraça a sua mãe é a mesma de
quando você usa droga? Come uma comida que queria muito ou faz uma oração? A comoção religiosa dos mormons no momento do estudo também foi notada na região do córtex pré-frontal. Lembra que eu estou falando muito disso há muito tempo nos meus vídeos. Uma parte do cérebro que age diretamente nas decisões lógicas e em como as pessoas se comportam socialmente. Ou seja, você vai se comportar, a sua mente vai ser formada, a forma de pensar, dentro do ciclo social que te rodeia. Inclusive, este é um local onde nossos julgamentos morais são processados. Outro aspecto que chamou a atenção dos pesquisadores foram os batimentos cardíacos acelerados, a emoção acelera, nós choramos, né? Nós suamos, e a respiração pesada dos voluntários. Tem irmãos que vão pregar que perdem até o fôlego, respiração pesada, né? Os resultados sugerem que passar por uma experiência religiosa pode interferir tanto no nosso pensamento e raciocínio, quanto interfere quando estamos apaixonados ou lutando para largar um vício. Será esse um dos mistérios da fé? Entendeu, irmãos? Porque eles querem controlar vocês? No emocionalismo? Quando você vai na igreja e você ouve, Deus vai te dar esse massageamento de ego, na verdade é uma droga. Comprovado cientificamente o que eu venho falando para vocês, ó. E você acha que eles não sabem disso? Você acha que os homens de sociedade secreta já não tinham esse estudo? Já não utilizam dessa forma de enquadrar vocês no sistema? Para que vocês sejam controlados? Basta sair um anúncio no púlpito, olha, irmão, eu vendo isso, ou eu falo aquilo, irmão. E a pessoa vai comprar. A metanoia. Ela impede que nós pensamos desta forma. A metanoia é o Espírito Santo. Ele abre a nossa mente para que a nossa única coletividade seja em Cristo, mas que nós sejamos membros diferentes do corpo e não iguais. Como pode, irmãos, um corpo ter membros iguais com as mesmas funções? Ou pior, uma igreja que não distribui as funções para os membros, membros sem função necrosa. As irmãs não podem tocar, as irmãs não podem fazer isso, vocês não podem fazer isso, vocês não podem. Quem manda sou eu, quem decide sou eu. Quando Jesus entra na nossa vida, irmãos, há iluminação, ou seja, quando acende uma luz, irmãos, de longe na cidade vê. E Jesus mesmo disse, não se põe uma candeia acesa debaixo da mesa. Não se esconde a luz, irmãos. A luz, irmãos, ela não está em sociedades secretas. Conhecimento escondido para poucos especiais. Isso é você sendo dominado por Satanás. Jesus disse, eu sou a luz do mundo. Jesus disse, eu não sou uma luz fechada. Jesus não disse, eu sou um caminho, só os especiais. Não, todos aqueles que aceitarem, na condição que estiverem, eu me aperfeiçoarei dentro de ti. Então, irmãos, qual é a diferença de pensadores e transformados? Nenhuma. Porque um pensador pode ser transformado e a partir daquele momento ele será um pensador de Cristo. Ou um teólogo, ou um analisador das Escrituras. Aquele que não deixa se enganar por este efeito manada da religião, que aceita tudo que sai de lá sem contestar. Isso é o que esse sofista pregou ontem no culto. Quando Jesus entra na nossa vida, irmãos, ele faz discípulos pescadores, verdade. Essa parte, veja, irmãos, como que é a mesma coisa que Satanás fez. Ele usou da palavra, só que ele falou verdades e no meio ele colocou mentira. Porque se você pegar um relógio falso, irmãos, um Rolex falso, ele pode até ter peças de um Rolex verdadeiro. Sabia disso? Pode. Muitas das vezes tem. Cópias perfeitas. Que só alguém, só o especialista. Quem é o especialista? O Espírito Santo vai saber discernir. Mas quando você está, irmãos, nesse controle mental da religião, como o próprio Karl Marx diz, eu não concordo com nada que Karl Marx diz, mas essa frase eu concordo. A religião é o ópio do povo. Comprovado cientificamente. Massa de manobra, forma de controle. Os políticos já observaram isso. Pode ver que antes das eleições eles estão se declarando cristão
indo para as igrejas cristãs, usando o nome de Cristo para atrair as pessoas, como a Igreja Mórmon faz, como a congregação faz. Usam o nome de Cristo, mas lá dentro não ensinam Cristo como centro da fé. Colocam você, o ser humano, como o centro de tudo. Exatamente como o satanismo faz. Eu estudei satanismo, e satanismo não é, irmão, ensina coisas ruins, não, irmãos, é muito pelo contrário. Os pontos do satanismo são muito parecidos com o cristianismo. Já falei isso várias vezes. A única diferença é, assim como a maçonaria, assim como outras religiões, elas colocam você como o centro do universo. Modele você mesmo, porque você... Não, irmãos. Nós perdemos essa divindade quando aceitamos nos submeter à serpente. Nós podemos só ganhar essa divindade de volta através do Espírito Santo nos modelando a Cristo, porque Ele é o primogênito de muitos, e sem Ele, irmãos, podemos trabalhar com o que for no nosso interior. Seremos melhores na sociedade, mas não nos salvaremos, porque a salvação está unicamente, exclusivamente condicionada a um caminho, Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai ou vai ao Pai se não for através de mim. Eu sou o único intercessor. Não é o ancião, não é o presbítero, não é o pastor. Jesus Cristo é o teu intercessor com Deus. A tua oração não precisa passar pelo corpo ministerial. Você já tem, o Senhor já rasgou o véu. Não precisamos mais do intercessor, de alguém que vá lá e entra para falar com Deus no nosso nome. Cristo rasgou o véu. Já nos deu o conhecimento da graça. Fez de nós pensadores de filosofias mundanas, pensadores das filosofias e dos segredos, irmãos, da graça de Deus dentro de nós. O que foi falado ontem foi um verdadeiro sofisma. Tentou descaracterizar o que o Senhor quis falar. Quando Jesus entra na nossa vida, irmãos, há iluminação. Mas não a iluminação dos Illuminates de Baviera ou da grande maçonaria. Não. É uma iluminação diferente, que faz um homem com pouco estudo ser temido por sábios. Que faz homens com pouco estudos não conseguirem levá-los para tribunais. Paulo usava do seu conhecimento rabínico para argumentar de leis, porque ele começou anunciando o evangelho fora de Jerusalém, nas comunidades judaicas. Ele tinha que pregar dentro do judaísmo. Os discípulos pregaram dentro do judaísmo. Mostraram para os judeus Cristo dentro das Escrituras. Não havia outro meio de se achegar. E nesse mesmo momento foram construindo a sua história, que é os evangelhos que nós temos, as cartas que nós temos, que formam o Novo Testamento. Nos deram isso, irmãos, para que nós tivéssemos um guia ou um farol, usando por trocadilhos. Ah, o meu farol é Cristo. Subiram a hashtag ontem, covardes, para querer fazer oposição ao Ricardo. Não, o farol não é Cristo. Farol é uma construção construída pelo homem. Nós somos o farol. Cristo é a luz do farol. Covardes, nem interpretar um texto consegue. Paulo usava do seu conhecimento para argumentar e foi o maior propagador. Sem Paulo, o evangelho não teria chegado em nós, gentios. Nas comunidades judaicas foram se espalhando a gregos, a romanos, a macedônios, a turcos, em todos os rincões e lugares do mundo. Mais tarde, a ingleses. E aonde o evangelho foi chegando, ele fez grandes pensadores se tornarem grandes homens de Deus, pensadores do evangelho. Então, metanoia é reflexionar sobre a luz. É o farol. O farol reflete a luz. Viu como que vocês não sabem nem o que vocês falam? Ele constrói cenários. Um farol impede que um navio, na escura, bata sem a luz. Nós somos a luz. Nós somos o farol. Cristo é a luz. Mas ele falou, se vós em mim credes, eu habitarei em vocês. Vocês serão a luz do mundo. E o sal da terra. Vocês iluminarão aos desavisados, aos que não conheceram a luz. Vocês darão para eles o caminho. Vocês mostrarão o caminho certo, como eu mostrei para vocês. Então, irmãos,
A congregação precisa imediatamente. E ela não vai fazer, ela deixou bem claro ontem, com o seu novo presidente, né? Porque a congregação tem um novo presidente. Um presidente que impede o outro, um presidenciável que impede um presidente de entrar numa sala de reunião, ele já manda mais que o presidente. Ele já estava por detrás fazendo as suas articulações. Isso está bem claro, irmãos. Bem claro. E eu volto a perguntar, e aí, os irmãos do ministério? Deus não fez você, irmãos, para você ser dominado por homem. Deus não fez você, irmãos, para você ser dominado por um sofista. Não, irmão. Vão deixar isso acontecer? Não vão lutar pela igreja de vossos pais, dos vossos antepassados? Vão deixar tirar um homem de Deus, irmãos. Olha, irmãos, o que eu conheço do irmão Ricardo já é muitos anos. Teve um irmão aqui nos Estados Unidos que esse irmão Ricardo ligou para ele sem conhecer. Deus revelou o telefone do irmão, ele ligou pro irmão. Deus revelou a vida do irmão todinha. Tô falando do irmão Ricardo, esse aí que fez o livro. Um homem de Deus, irmãos, que o Senhor mostra para ele as coisas. Ele não é só um teólogo. Um homem, até onde sei, de testemunho libado. Perfeito? Ninguém é perfeito. Lembre-se que o diamante, para se mostrar verdadeiro sobre a lupa, ele tem que ter algumas inclusões, porque somos humanos. Então, irmãos, repito o que eu disse. Este canal quebrará todas as enganações de Satanás e de Lúcifer. Porque nós não lutamos mais contra a carne, mas lutamos contra espíritos, potestades, principados, dentro dos lugares celestiais, dentro dos lugares que se diz que prega Cristo. Aí onde estão as potestades e os principados. E dentro da congregação, irmãos, para mim, ficou bem nítido quem é a potestade. Ficou bem nítido de quem essa potestade está usando. Mas isso, irmãos, é só para aquele que tem intimidade com Deus que vai conseguir enxergar. Mas enquanto estiver nesta terra, peço a Deus que faça de mim um farol, um farolete, uma luz, para que as pessoas venham cada vez mais enxergar a luz de Cristo fora dessa escuridão de prisão encaixotada, muitas das vezes cinza, sem cor, irmãos, da religião, que comprovado e cientificamente a religião é uma droga. A religião sem Cristo não tem nem a conotação da palavra religare. A religião de hoje deixou Cristo há muito tempo. E elas querem te relegare, não mais ao Cristo, não mais ao Evangelho, mas as, irmãos, interpretações luciferianas dentro dos lugares santos. Abram os olhos, prestem atenção em quem vocês ouvem. Todo aquele que quer que você não atinja o conhecimento dentro das Escrituras, esse homem não pode ser de Deus. Fica aqui o recado, fica aqui o vídeo. A todos vocês que vão assistir esse vídeo, que a paz do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, esteja sempre dentro do meu, do teu e dos nossos corações. Grande abraço, meus irmãos. Tchau, tchau.